Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E meu irmão, o vídeo desta tarde está bombando, recheado de informações do Corinthians para vocês, tá? Te convido a ficar até o final desse vídeo para você sair daqui atualizado sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração. Breno Bidon de saída do Timão para o Borussia Dortmund e Yuri Alberto de saída para o West Ham. Vou trazer essas informações para vocês. Corinthians muito empolgado com a contratação do jogador midiático para 2025. Eu vou explicar o porquê. E pode vir bomba pesada para o ataque para o Corinthians a partir de 2025, fiel. É informação quente, por isso você não pode sair daqui. Vamos falar também um pouco sobre Corinthians e São Paulo, sobre Memphis Depay, enfim, o vídeo, cara, está bombando mesmo. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like. Fiel, é importante que você deixe seu like, cara, é de graça, você não vai pagar nada, você não vai preencher nenhum tipo de cadastro, você só vai clicar no joinha e pronto. E se você não for inscrito, você vai se inscrever no nosso canal. Também não precisa preencher nenhum tipo de cadastro, nada, para você receber notificações aqui do canal do Corintianeiro. Toda vez que postarmos vídeos, a notificação vai chegar até você. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. É um desenho de um sininho, você só clica lá e toda vez que sair vídeo, a plataforma vai te notificar. Combinado, fiel? Chega de enrolação, porque aqui eu não gosto de enrolação, vamos falar do Timão. E aqui nesse canal eu trabalho de uma forma diferente. Eu não gosto de ficar deixando notícia boa pro final do vídeo não, tá, fiel? Eu já gosto de chegar aqui na porretada, tá, meu irmão? Breno Bidon pode sair do Corinthians. E detalhe importante, o Borussia Dortmund está louco para contratar o jogador. O clube já estava interessado no Breno Bidon. Corinthians não liberou, tá, fiel? Na primeira janela lá, eles queriam muito o Breno Bidon e eles continuaram monitorando o Breno Bidon. A gente vai continuar, a gente não quer largar esse osso. É a expectativa que a Europa gosta, jogadores novos. A Europa gosta de contratar jogadores novos para lapidar lá. E eles estão acompanhando o Breno Bidon. E os jogos do Breno Bidon, o primeiro jogo contra o Fortaleza e o segundo, foi o ápice para eles falar, bater o martelo e falar, eu quero o Breno Bidon, não quero nem saber, tá, fiel? E as expectativas estão girando em torno de 20 milhões de euros. Em outras palavras, 100 milhões de reais. Corinthians, se você vender o Breno Bidon por 100 milhões de reais, você vai estar cometendo um dos maiores erros da nossa instituição Corinthians, tá? Breno Bidon, no meu ponto de vista, não pode sair deste time por menos de 150 milhões de reais. Corintianeiro, ainda tá barato. Vamos dizer assim, eu consigo chegar aos 200 milhões de reais pelo Breno Bidon, porque ele é uma joia, ele é uma peça rara, um jogador de extrema habilidade. Então, Corinthians, sei que o fluxo de um time de futebol, ele funciona não só em contratações, não só em títulos, não só em classificações premiatórias, mas também nas vendas dos jogadores, sendo uma das principais, vamos dizer assim, um dos principais objetivos para um time continuar sobrevivendo. Eu entendo, mas o Breno Bidon por 100 milhões de reais, se você vender, você é um criminoso. Você está cometendo um crime e vender o Breno Bidon por 100 milhões de reais por tudo que ele está jogando no Corinthians, tá? Então, fiel, Borussia Dortmund está na cola do Corinthians para ter o jogador a partir de 2025, tá? E isso pode acontecer igual o Gabriel Moscardo. Eles podem fechar um acordo verbal agora, pode até depositar na conta do Corinthians e o cara sair em janeiro, tá? Igual aconteceu com o Moscardo. O PSG comprou e deixou o cara aí. Obviamente que a janela está fechada, mas por debaixo dos panos, meu irmão, tudo pode acontecer, tá? E mesmo que não aconteça por vias legais, o Corinthians pode fechar um acordo verbal com o Borussia Dortmund e os pagamentos ser realizados a partir de janeiro. Então o Corinthians tem que se atentar a isso, é pouco dinheiro. Augusto Melo está demonstrando ser um ótimo presidente na arte de negociação, tanto para trazer, tanto para valorizar o nosso manto sagrado, tá, fiel? Hoje, por qualquer empresa que quer fixar o logo da sua empresa na camisa do Corinthians, tem que desembolsar uma grana alta, a camisa do Corinthians está super valorizada. Parabéns, Augusto Melo. Só que nós queremos ver a sua competência também para vender jogadores, tá? Então estamos acompanhando de perto essa história do Breno Bidon e 100 milhões de reais é dado de graça. Um baita jogador que
que é o Breno Bidon. E não para por aí, tá, fiel? Já vou entrar no Yuri Alberto, porque o West Ham e o Werder Bremen também querem um jogador. E volto a repetir, o Yuri Alberto teve uma fase ruim no Corinthians? Teve. O Yuri Alberto está 100% no Corinthians agora? Não está. Só que calma, porque o Corinthians, se fosse pelo Corinthians, o Yuri Alberto já não estava no Corinthians nessa segunda janela. Porque o jogador queria sair, o Corinthians queria vender, porque o Yuri Alberto, querendo ou não, tem um alto salário no Corinthians, tá, fiel? Vamos chutar aí na casa dos 2 milhões de reais e não vinha correspondendo. Se não fosse o Ramon Dias, o Yuri Alberto hoje não era jogador do Corinthians, tá? Já teria saído na segunda janela. Só que calma, Corinthians, segura, coloca o pé no freio, porque o que o Yuri Alberto tá jogando nesses últimos jogos do Corinthians de segundo atacante é de arrepiar, é de tirar o chapéu. Ele no último jogo aí contra o Fortaleza, no primeiro jogo lá, jogou muita bola, no segundo jogo aí deu passe pra gol, no primeiro jogo então o cara destruiu, tá vindo jogando bem também no Brasileiro, tá jogando demais, segundo atacante. Calma o coração, a gente comprou o Yuri Alberto, contratou o jogador era uma estrela, vamos dizer assim, saiu do Santos jogando muita bola, foi pro Internacional, rebentou, foi pra Rússia, deu uma apagada e nós trouxemos. O jogador não é de se jogar fora, vamos com calma, pé no freio, respira, porque se ele continuar jogando do jeito que está, de repente não compensa o Corinthians vender este atleta, tá, fiel? Que tem o interesse aí do West Ham e do Werder Bremen. Não sou o maior fã do Yuri Alberto, mas temos que reconhecer quando o cara tá jogando bem. O Yuri Alberto, apesar dos gols que não estão fluindo, cara, ele tá jogando muita, mas muita bola no Corinthians mesmo. Corre o tempo inteiro, ajuda muito na marcação. E na imprensa estrangeira, acreditem se quiser, na imprensa argentina, na imprensa inglesa, o Yuri Alberto é considerado craque, tá, fiel? E se a gente for analisar números, o Yuri Alberto tem mais assistências e gols do que o Caleri de São Paulo, pô. Calma. É isso mesmo, vocês podem pesquisar. Ele tem mais gols que o Caleri de São Paulo. Ele não é tão objetivo, ele é um cara que some por vários jogos, mas ele tem mais gols que o Caleri. Ele tem mais assistências que o Caleri. Então vamos segurar. Ele, de jogadores que vieram de fora na última janela de transferência, ele é o quarto jogador que tem mais gols no Brasil. Então vamos, os jogadores que vieram de fora, tá, fiel? Então vamos com calma, vamos dar uma pisada no freio aí e tentar ver com carinho essa história do Yuri Alberto, se ele vai continuar progredindo ou não. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que tem de informações de venda é isso e eu quero muito a sua opinião, tá vendo? Neste canal aqui é uma informação atrás da outra, a gente não fica com piadinha. Por isso é importante que você se inscreva e deixe o seu like. E não saia daí porque tem muito mais informações para vocês, tá? Vamos continuar falando sobre mercado da bola. Fiel, informação que eu recebi aqui 10 minutos antes de trazer o vídeo para vocês. Eu já estava vindo gravar, meu celular tocou, recebi as informações corretas. Cara, bomba no Corinthians, tá? O Corinthians vai trazer um jogador Top Team Brasil para 2025, um atacante de potência gigante, tá? Corintianeiro, como assim? O Corinthians vai pegar um outro Memphis Depay, um jogador da mesma classe, da mesma categoria, do mesmo nível A e trazer para jogar no ataque do Corinthians. Corintianeiro, mas como assim? O Corinthians está disposto a gastar mais 3 milhões de reais mensais com outro jogador do mesmo nível do Memphis Depay. E se a gente começar a analisar um jogador para ganhar 3 milhões no Brasil, mais um, a gente consegue ter uma gama, a gente consegue ter uma lista extensa de jogadores que aceitariam ganhar isso para vir para o Brasil, tá? Então, o Corinthians vai contratar um jogador midiático. Corintianeiro, mas calma, cara. Tem que ter um objetivo por trás disso. O Corinthians não vai se afundar em folha salarial. Fiel, e tem. O Corinthians está assombrado, repito. O Corinthians está assombrado, assustado com o retorno financeiro que o Memphis Depay está trazendo para o Corinthians. O Corinthians fechou com a transmissão da TV holandesa para todos os jogos que for dentro da Neoquímica Arena vão transmitir os jogos do Corinthians, tá? Só aí o Corinthians arrecadou 15 milhões de reais. Só aí, irmão. Só aí 15 milhões de reais. Fora que tem mais três países que estão negociando com o Corinthians também por causa do Memphis Depay. Então reuniu todo o marketing do Corinthians, tá? Todo o marketing do Corinthians,
sentou com o presidente Augusto Melo, junto com Fabinho Soldado, toda a cúpula corintiana, os principais diretores, e conversaram, olha, o retorno está sendo assombroso, precisamos ter mais peças assim, e é com essa estratégia que o Corinthians entra no mercado de 2025. O Corinthians vai trazer mais uma bomba, fiel, mais uma bomba para jogar no Corinthians, mais um atacante de peso, porque o que está trazendo de retorno é brincadeira. As camisas do Memphis Depay não param de ser produzidas. Produz, vende tudo. Produz, vende tudo. Copo produz, vende tudo. Faixa produz, vende tudo. Tudo está sendo vendido. Tudo na loja está sendo esgotado, cara. De um produto original você não acha. Você não acha o produto originalzinho, você não acha para comprar. Tá tudo sendo esgotado. O retorno financeiro desse marketing tá exuberante, tá gigante. O Corinthians está lucrando muito com o Memphis Depay e não para por aí, tá? Porque muitas coisas ainda vêm. O cara ainda nem começou a enfiar gol. Na hora que ele tiver 100% na sua forma física, as coisas vão acontecer mais naturalmente, o dinheiro vai fluir mais. E é com esse pensamento, e é com esta ideia, com essa estratégia que o Corinthians entra em 2025 para trazer mais um jogador para ganhar mais 3 milhões no Corinthians. É isso mesmo, tá, fiel? O Corinthians aí vai pagar mais 3 milhões de reais para ter mais um atleta midiático no Corinthians, tá, fiel? É isso mesmo, acredite se quiser. Corinthians bombando aí para trazer mais uma peça forte para o timão. E eu acho que o Augusto Melo está certinho. Vamos elevar a marca, vamos valorizar o Corinthians. Se tá dando certo, se o próprio jogador está se pagando, vamos trazer mais um, vamos trazer mais dois. Se o marketing está girando a favor disso, bora lá, tá, fiel? Então, Corinthians entra em 2025 para contratar um atacante pica. Pica, tá, fiel? Um atacante top team que chega para resolver os problemas do timão. Corintianeiro, mas qual atacante é esse? Eu falei no primeiro vídeo. Não adianta a gente ficar aqui falando nomes de atacante, porque tá muito cedo ainda, tá, fiel? Aí eu estaria ludibriando vocês. E nesse canal eu trabalho com honestidade, tá? Qualquer informação de qualquer nome que tiver, obviamente que eu vou trazer para vocês. E não para por aí. Desculpa, fiel. Não para por aí, porque eu já trouxe informação. A informação não é opinião, que o Corinthians prepara proposta para 2025 para Guilherme Arana, tá? Lateral que jogou no Corinthians, hoje pertence ao Atlético Mineiro, jogador de 27 anos a 28, se eu não me engano, tem contrato até 2027 ou 2028, tá, fiel? Vocês poderiam confirmar e falar para mim. Corinthians tentou a contratação lá na era da renovação e transparência, não conseguiu e nem o jogador queria, pelo momento que o clube passava. Vocês acham que o jogador não conversa um com o outro? Salário atrasado, direito de imagem atrasado, aquela zona que era renovação e transparência. Hoje o Corinthians está em outro patamar, jogando um bom futebol, um futebol bonito, pagando em dia seu salário e seus direitos de imagem. Então o jogador ele fica mais motivado a vir. Fora que tem Memphis Depay na parada, tá, irmão? Então o Corinthians tá trabalhando sobre o Guilherme Arana, Matheus Bidu tá evoluindo, mas não vejo como titularzíssimo do Corinthians para 2025. Então pode pintar Guilherme Arana no Corinthians também. Para quem tá disposto a pagar mais 3 milhões de reais por um baita nome, você consegue fazer um bom salário também para trazer o Guilherme Arana para a gente já começar a ganhar tudo. É isso mesmo, a gente já começar a montar o time para ganhar tudo que disputar. É brasileiro, é paulista, é o que for, meu irmão. É o que for, para ganhar tudo. Vamos disputar Copa do Brasil de novo, vamos para cima Libertadores, porque vamos ser campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil, tá, irmão? Somos favoritos nas duas competições. Corintianeiro, você tá empolgado? Não tô. O Corinthians mudou de patamar. Agora sim é o momento da frase. Acabou a farra. Acabou a brincadeira de Palmeiras, acabou a brincadeira de Flamengo. Agora o Corinthians chega para dar no meio, meu irmão. Para dar no meio, porque aqui é Corinthians. Corintianeiro, você tá empolgado, e aí? Você falou que acabou a farra e o Corinthians perdeu pro São Paulo. Cara, independente, o Corinthians está em evolução. O São Paulo é uma grande equipe, pode acontecer de perder. Mas mesmo assim, não vai abafar as palavras que estou dizendo aqui, porque o time está em constante evolução e o Corinthians não cai para a segunda divisão, meu irmão. Pode ficar tranquilo, esse time
não cai para a segunda divisão, está mudando de patamar. Augusto Melo tem tudo, absolutamente tudo, para fazer um grande papel no Corinthians e se tornar um dos melhores presidentes da história, tá? Definido também confronto da Sul-Americana. Corinthians joga a semifinal diante do Racing no dia 24/10, tá, fiel? Então, no mês que vem, no dia 24, Corinthians faz o primeiro jogo da Sul-Americana dentro da Neoquímica Arena e o segundo jogo no dia 30/10, tá, fiel? Se eu não me engano, é no dia 30 também, diante do Racing lá na Argentina. Espero que consigamos fazer o resultado aqui, chuchar 2-3 e já ir para lá classificado, tá? Já na Copa do Brasil temos um problema à vista, fiel. Tá, cara, aqui nesse canal, meu irmão, é uma informação atrás da outra e eu tenho que vender meu peixe aqui para vocês. Eu tenho que vender aqui o meu conteúdo para vocês, porque eu tenho que falar, é uma informação atrás da outra, irmão. Aqui não tem piadinha. Aqui não tem piadinha, aqui tem informação. Você não tá entrando aqui para ser informado? Então daqui você sairá informado. Foi definido o árbitro da Copa do Brasil, o senhor Wilton Pereira Santos. Corintianeiro, mas o que tem o árbitro? Ele tem um mau histórico com o Corinthians? Não. Ele tem um mau histórico com o Flamengo. Corintianeiro, isso é bom? Não. Mas por que se ele tem um mau histórico com o Flamengo? Por que não é bom? Justamente por isso, tá? Porque o Flamengo processou o árbitro devido a uma partida que eles tiveram lá, em que, segundo o Flamengo, o árbitro cometeu erros grotescos e ele foi processado. Então, no processo, o árbitro foi afastado algumas partidas na época. Agora ele vem para pitar uma decisão entre Corinthians e Flamengo. Como vocês acham que tá a cabeça do árbitro? Cara, se eu errar contra o Flamengo, eu vou ser afastado de novo, eu vou tomar outro processo, a minha carreira vai começar a minguar, eu vou começar a ser falado como um mau árbitro, eu vou ser escalado para jogos menores, eles não vão me escalar mais para semifinal, para final. Eu preciso aqui dar um jeito, eu não posso errar mais contra o Flamengo. E isso é prejudicial, tá, fiel? Tem um lance polêmico, alguma coisa? Cara, é um lance polêmico. Cara, eu não vou pitar não, porque eu já tive um problema com o Flamengo. E vai lá e exclui o lance. Fiel, acontece, fiel. Isso acontece muito. Por isso que o Corinthians não pode de maneira alguma pensar nisso, tá? O Corinthians já deveria ter mandado uma carta pedindo um outro árbitro, um árbitro que não tenha problema nem com o Flamengo nem com o Corinthians para apitar esta partida, porque o árbitro, ele pensa nisso, ele vai pensar na sua carreira, ele vai ficar com medo de cometer um novo erro contra um time que deu problema com ele e que o afastou de alguns jogos. Então o Corinthians já deveria ter manifestado sobre essa questão do Flamengo. Muitas pessoas me perguntando também nos comentários sobre o Flamengo, que vai ter o time desfalcado. Fiel, o primeiro jogo no Rio de Janeiro contra o Flamengo vai estar com todos os seus titulares, tá? O problema das convocações que o Flamengo deve perder de 8 a 9 jogadores é no jogo da volta na Neoquímica Arena. Mas o primeiro jogo o Flamengo vai estar com todos os seus titulares lá, tá? Detalhe importante, Rian renova contrato com o Corinthians até 2028, tá, fiel? Ótimo, um jovem, um cara marcador, um cara bastante Corinthians, um cara que briga, um cara que marca bem, tá, fiel? Rian é um jogador chatinho aí, apesar de baixinho, ele marca pra caramba e é jovem, é um diamante que temos que lapidar. Corinthians renova e aumenta sua multa. Para qualquer clube que quiser tirar o Rian do Corinthians hoje, a multa do jogador está em 150 milhões de reais. Parabéns ao Rian por sua renovação de contrato, tá, fiel? E não para por aí. Corinthians amanhã tem partida contra o São Paulo. Partida difícil pra caramba. Temos que respeitar o São Paulo, tá? Por tudo que o clube representa. Os jogadores que lá estão, que são jogadores bons. A gente tem um Caleri que joga muita bola. A gente tem o Lucas, que sempre gosta de jogar bem contra o Corinthians, sempre gosta de aparecer. A gente tem o Luciano chato, tá? Luciano catimbeiro pra caramba, então tem que ter cabeça. É um time difícil de ser batido. Vem de uma eliminação da Libertadores diante do Botafogo. Mas, corintianeiro, calma aí, cara, calma. A gente vai jogar lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. É campo neutro, fiel. Campo neutro porque não tá no Morumbi, mas a torcida, a maior renda é de São Paulo financeiramente, porque o São Paulo é o mandante do jogo, então vai ter muito mais São Paulino do que Corinthians, tá? Corinthians vai pegar ali umas duas alas ali, o resto é tudo torcedor de São Paulo pro clássico.
Então, mesmo não sendo no Morumbi, a torcida, a pressão é do São Paulo, tá? Então não caiam nessa negócio de campo neutro. Temos que entrar concentrado, focado, pra gente chegar lá e tentar conquistar esses 3 pontos, que vai ser bom demais. E tem jogos importantes acontecendo, tá? Tem o Grêmio, que enfrenta o Botafogo, que tá com 31 pontos. Se o Botafogo ganhar e o Corinthians ganhar, o Corinthians encosta no Grêmio com 31 pontos, tá, fiel? Tem jogo também de Vitória, Criciúma, que a gente tem que começar a olhar o placar dos adversários também. O jogo mais fácil da rodada, com os confrontos diretos que nos interessa, é o Fluminense, que vai pegar o Lanterna aí, o Atlético Goianiense. Vamos torcer para o Atlético Goianiense tentar arrancar pelo menos um empate do Fluminense. Mas os outros jogos, o bicho tá pegando, tá, fiel? Então o Corinthians brigando para sair desta zona da degola, a zona do rebaixamento. Que fase, hein, fiel? Que fase aí que o Corinthians está enfrentando por causa de erros cometidos lá atrás, quando essa diretoria trouxe Antônio Oliveira, né? Antônio Oliveira para tentar resolver nossos problemas, em que o Corinthians trouxe Mano Menezes, fim de carreira. Aí até chegar um técnico que entende de futebol, que entende de formação tática, que igual o Ramon Dias, aí o estrago lá atrás já tinha sido feito. Então por isso que o Corinthians está passando por este problema. Se o Corinthians tem este time que tem hoje lá atrás, a gente estaria brigando no topo da tabela, tá, fiel? Corintianeiro, como assim? Obviamente, com a chegada do Memphis, a evolução do Igor Coronado, a evolução do Rodrigo Garro, a chegada do André Ramalho, a chegada do André Carrilho, tá, fiel? A chegada dos jogadores que chegaram deram um upgrade no time, que fizeram com que as peças que lá já estavam evoluíam também. Você evolui o time inteiro evolui. Então, se o Corinthians está com esse time lá no começo, a gente estava brigando na ponta da tabela. Não é à toa que no agregado ficou 5-0 para o Corinthians, por um time que está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza. Pegou todo mundo de surpresa. Não, o Corinthians evoluiu, simplesmente isso. E se tivesse com esse time, com este treinador, com essa comissão técnica, o Corinthians estaria brigando aí na ponta da tabela. Certo, fiel? É isso que anima e é isso que me dá a garantia que o Corinthians não cairá para a 2ª divisão. Gostaram desse vídeo? Foi bem informativo, vocês captaram a ideia aqui do Corintianeiro, consegui transmitir o máximo de atualizações do Coringão, nosso clube do coração, para vocês? Pois bem, fiel, não esqueça de deixar o like para me ajudar e se inscrever no nosso canal. Combinado então? Amanhã, antes do jogo, 11 horas, já tem vídeo do Corintianeiro aqui para vocês com mais informações atualizadas. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!